Seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar essa transmissão e todas as demais no nosso portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube ou então na nossa página no Facebook. E hoje eu vou receber uma convidada para mais do que especial, a escritora e jornalista Madô Martins, que está lançando a sua mais recente obra, o livro de contos e crônicas Longos Dias. Madô, obrigado pela sua participação aqui. Seja bem-vinda. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito honrada com o convite e espero corresponder às expectativas. Madô Martins é uma jornalista que tem uma carreira consagrada aqui na nossa região. É uma escritora que também é muito reconhecida entre os seus pares e também tem um público cativo de leitores. E durante a pandemia, ela, em legítima defesa, produziu um conjunto de textos muito interessantes, que resultou, ela reuniu nessa mais recente obra. Madô, gostaria que você falasse para a gente como é que foi o processo de produção desses textos. Certo. Na verdade, eu já tinha feito isso nos livros anteriores de crônicas, porque como eu escrevo muito, eu escrevia todos os domingos e fiz isso durante 21 anos, sem falhar um domingo, então eu tinha muito material. E com a pandemia, eu notei que eu tinha muitas crônicas a respeito. Então eu quis fazer uma reunião desse assunto, né? Até para servir mais tarde, quem sabe, de um documento, um retrato da época. Então, reuni 56 crônicas, elas foram publicadas tanto no jornal A Tribuna, quanto na revista Rubem, porque eu fazia textos exclusivos para cada uma. A revista Rubem é uma revista eletrônica que reúne cronistas do Brasil inteiro. Então, é uma vitrine muito interessante para quem quiser conhecer. E lá eu escrevo quinzenalmente. Na Tribuna eu escrevia semanalmente até dezembro. Agora, no momento, estou só fazendo a Rubem. E então foi muito bom, porque eu pude também visualizar, né, esse trabalho todo, e eu tive o cuidado de colocar a data em cada uma, pelo menos o mês e o ano, para as pessoas notarem a evolução desse nosso contato com a pandemia, né? Porque eu pego desde o comecinho, quando a gente não sabia nem do que se tratava direito, até as primeiras medidas preventivas, até o uso da máscara, até o terrível isolamento. Então, eu fui passando por essa fase toda e eu acredito que as pessoas se identificam muito com o que eu escrevi aí. Então, na prática, é um registro histórico da pandemia sob o seu ponto de vista. Eu queria que você falasse para a gente, então, quais são os episódios mais marcantes que o leitor vai encontrar nesse livro. Bom, eu sou suspeita para falar, porque quando a gente escreve tudo é importante, né? Mas eu acredito que mais o enfoque da solidão mesmo, porque é terrível, né? Até hoje a gente sente os efeitos disso. Eu mesma estou aqui conversando com você e eu estou desacostumada a falar, porque eu moro sozinha. Então tem dias que eu não abro a boca, fico 24 horas calada. E é incrível, porque você não ouve a própria voz, você ouve só em pensamento, mas, né, fisicamente não. E acredito que muita gente está passando por isso. A distância dos parentes também, né? Eu tenho um neto pequeno, morro de saudade. Então, agora tenho visto mais, mas eu ficava semanas sem poder vê-lo, até para prevenir mesmo, claro, né? Uma questão de consciência. E coisas assim, não poder sair, não poder participar dos meus grupos. Eu tenho grupos de haicaístas, de poetas, né? De leitura, e eu não podia fazer nada disso, como até agora não foi reativado nada disso. Eu acho que é mais esse enfoque mesmo. Madô, a pandemia impactou todos nós de maneiras diferentes, alguns mais, outros menos, e cada um de acordo com a sua atividade. Eu queria que você falasse para a gente como é que a pandemia impacta um escritor. Olha, muito cá entre nós é ótimo. Porque a gente tem muito mais tempo, tem sossego, porque o telefone não toca tanto, não tem visita, né? Não tem tanta requisição para você comparecer a isso, aquilo. Então, você está mais livre tanto para ler, para escrever, como para ler. Porque, sabe, é uma coisa cíclica. Você lê uma coisa boa, você já sente aquela coceira de escrever um texto novo. E se você fica muito só em você mesmo, não acontece nada, né? Porque
é um material muito conhecido, não traz novidade nenhuma. Então, a pandemia, nesse sentido, para quem escreve e para quem gosta de ler, ela é boa, não é tão ruim como parece. Amador, você durante 20 anos, 21, 21, você assinou uma coluna de crônicas no jornal A Tribuna, um certo. jornal que faz parte da nossa vida e também que já abrigou outros autores, Lídia Federici, Narciso de Andrade. E Santos também tem uma tradição muito grande de bons cronistas, né? Posso citar aqui eh, Zezinha Rezende e Resende, isso. também o saudoso, meu grande professor, Carlos Mauri Alexandrino, que Sim, assinou a coluna Crônicas da Cidade aqui no Jornal da Hora, e também o saudoso dramaturgo e escritor Plínio Marcos. sem Então, eu dúvida. queria que você falasse para a gente dessa tradição de Santos gerar bons cronistas. Em que Hum. medida a cidade inspira a termos bons cronistas? Eu acredito que o nosso clima, a praia, o próprio jeitão do nosso povo, né? A gente é muito conversador, muito observador também das coisas. Então, acho que tudo isso inspira mesmo. Agora, quanto à tradição de cronistas, nós temos até dois monumentos aí na praia, né? O da Lídia e o da Zezinha, que eu acho que é uma honra para elas. Está faltando muita gente, mas um dia a gente chega lá. Então, eu acho que outros cronistas também têm aparecido, é que claro que não tem ainda espaço, porque infelizmente a gente tem poucos jornais aqui na cidade, né? As emissoras de áudio e vídeo não cedem esse espaço para a gente podia ter mini contos, mini crônicas, que seria muito interessante para quem quer começar a se interessar por ler, mas são poucos os espaços ainda. Eu acho que com o tempo a coisa vai evoluir, principalmente se a pandemia continuar. Isso. Amador, eu queria falar um pouquinho sobre o conjunto da sua obra, se é que é possível a gente falar aqui nessa nossa pequena conversa. Certo. Você tem um trabalho muito consistente, muito frequente, de quantidade e qualidade. Entre eles aqui, o Som das Conchas, Sim. o Voo de Borboleta É, e também tem uma produção muito interessante de haikais. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse seu passeio aí pois por não. diferentes estilos literários e também em que medida o trabalho como jornalista acaba interferindo, influenciando na sua produção, vamos dizer, artística. Certo. Bom, eu fiz comunicação já para ser escritora, não era a minha intenção ser jornalista. Mas me saí bem na profissão, trabalhei no Estadão, no Jornal da Tarde, pude produzir muitos textos interessantes, recebi a carta de leitores, então também dava para coisa. Mas claro que o meu objetivo sempre foi mesmo escrever. E eu ganhei meu primeiro prêmio literário de conto, foi um conto, se eu não estou enganada, em 86, que era até um concurso aqui de Santos mesmo, do Sindicato dos Petroleiros, e eles editaram um livro, e a partir daí eu não parei mais. E concurso, para quem escreve, é muito estimulante, porque você tem uma noção das tendências do momento, né? Você se posiciona, como você está entre outros escritores. Então, tudo isso é muito interessante. E eu participei bastante, peguei muitos primeiros lugares, graças a Deus, ganhei prêmio no exterior, fui para Lisboa receber um prêmio. Então, acho que tudo isso conta. Agora, eu não escrevi só crônicas, né, e contos, só prosa. Eu escrevi poesia também. Meu primeiro livro foi de poesia, chamava Doce Destino, foi em 99 e foi editado pelo Masao Ono, pelo saudoso Masao Ono, que não editava qualquer coisa, era muito rigoroso, de difícil acesso, e ele aceitou meu livro e para mim foi uma honra. A partir daí eu comecei a variar de gêneros, porque como a inspiração não tem essa etiqueta que a gente põe, né, esse rótulo, então eu fiz contos, crônicas, literatura infantil também escrevi para crianças e adorei, que é mais haikais, como você falou, poesia. Então eu vou viajando aí pelos diversos estilos e me sinto muito bem, muito à vontade. Amador, a gente está em pleno século XXI, a internet domina os meios de comunicação, temos várias plataformas e aplicativos que estimulam as pessoas a escreverem pouco, escreverem rápido, né, e serem efêmeras.
E muita gente não acredita que, por conta dessa dinâmica da internet, a literatura esteja com os dias contados, que eu acho um grande do exagero. Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão para a gente. Qual que é o espaço da literatura nos tempos de internet? Bom, eu sempre acreditei que aquele velho chavão de que quantidade não é qualidade. O texto não precisa ser grande para ser bom. E isso também eu esqueci de falar. Eu agradeço ao jornalismo, porque a gente aprende a ser conciso, a ser exato, né, a usar a palavra certa na hora certa e encadear bem as ideias e ser claro. Então, tudo isso eu trouxe do jornalismo e se reflete na minha obra. Então, desculpa, eu esqueci o que você perguntou. Sobre se há espaço para literatura em tempos de sim, internet. claro que há, porque eu acho que nunca se leu tanto. As pessoas, exatamente por não ter muito lazer, né, não poderem sair de casa, essa coisa toda, buscam essas coisas. Se não é a bendita da televisão, que é um perigo, é a literatura, né? Seja o que for, pode ser relatos, né, depoimentos, eu acho muito interessante também, biografias também, tem aparecido muita biografia. Então, eu acho que a literatura está aí e ela não vai acabar, porque ela é diretamente ligada ao ser humano, à fala, à comunicação, né? Você não vai deixar de falar nunca, então você não vai deixar de escrever também, porque isso é um reflexo da sua fala, né? Certo. Madu, muita gente gosta de escrever, ou até tem uma necessidade de escrever até para extravasar os sentimentos, Sim. organizar os pensamentos, mesmo que não tenha um objetivo de seguir uma carreira como escritor, né? Mas ainda assim, a pessoa busca produzir sua obra literária. Eu queria que você falasse para a gente que tipo de dica, de conselho você dá para aquela pessoa que ou tem algum manuscrito, ou tem uma intenção de colocar no papel ou no computador os seus pensamentos. Por onde ela deve começar? Bom, primeiro, não se autocensurar. Você tem que deixar a ideia fluir no papel ou na tela e depois você vai burilando. Porque, às vezes, muita gente nem tenta porque acha que não vai ser capaz. E, na verdade, todo mundo é um escritor nato, só precisa aperfeiçoar. Então, a primeira coisa é isso, é colocar as ideias no papel, ver se tem coerência, ver se tem, né, um conjunto de ideias interligadas e depois ir melhorando o texto. Segunda coisa, é uma coisa que eu não fazia, mas que é bom fazer, é pedir opinião de terceiros, né? Depois que você achar que o texto está redondinho, que chegou no ponto que você queria, mostra para alguém que você considera, alguém abalizado, né? Que vai te dar uma orientação. Porque a gente, quando convive com o texto, não percebe certos erros. Nesse livro mesmo aí, uma amiga minha me achou um errinho, olha que eu fiz várias revisões, fui muito rigorosa, escapou. Então, cada vez que eu autografo um livro, eu já dou uma corrigida ali, porque me incomoda saber que tem erro, né? Eu fui copydesk também, então, para mim, erro assim, de grafia é terrível. Enfim, essa é uma coisa. A outra coisa é ler muito, sempre que possível, todos os estilos que você puder, também não se censurar quanto a isso, porque sempre alguma coisa fica na gente e contribui com a nossa obra. Os concursos também, ainda continuam acontecendo concursos, e eu acho que é válido por tudo aquilo que eu falei, para a pessoa se colocar, né, ver o que os outros estão escrevendo, sobre o que estão escrevendo, como estão contando a coisa, e ver se você está encaixada no contexto, porque tudo tem sua época, né? Então você precisa acompanhar. Não adianta você ser um bom escritor, mas você ficar lá no tempo do Machado. Não adianta. Você tem que, né, evoluir. E que mais? E é isso. E procurar o gênero que mais combina com você, porque às vezes tem pessoas que nasceram para escrever poesia, outras prosa e outras tudo como eu. Então tem que procurar, né, o melhor veículo. Tá certo. É isso. Bom, Madu Martins, escritora, jornalista, queria agradecer muito a sua presença aqui na redação do Jornal da Orla, participando do Orla Play. Madu Martins está lançando Longos Dias. Madu, teremos um evento de lançamento. Sim, queria agora que você me falasse quando e onde vai ser. Pois não, é no próximo sábado, agora vai ser em São Vicente, porque eu lancei aqui antes do Natal. Inclusive, a pressa de lançar já esse livro é porque eu tinha a impressão, ou a ilusão, né, que a pandemia iria arrefecer bastante agora neste ano e que a gente ia ficar até com um livro um pouco datado.
Na verdade, não aconteceu, né? A coisa está até pior um pouco. Então, eu resolvi lançar em dezembro mesmo. Lancei aqui no Clube Estrela de Ouro. Foi muito agradável, um evento maravilhoso. Com todos os cuidados, né? Todo mundo de máscara, mas valeu. Tá certo. E agora eu volto para o sábado que vem, às 4 da tarde, lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que também é um lugar belíssimo, tem um jardim lindo, Sim. né? E as pessoas vão se sentir muito bem, com certeza. Maravilha. E quem quiser adquirir o livro, Então, ou lá no lançamento, porque eu não tenho o livro em livrarias, ou através do meu e-mail, dos meus certo. contatos, que com certeza a gente ajeita aí um Deixa o jeito e-mail de... para a gente aqui, Madu. Pois não, é mador, sem acento, ponto, escritora, @gmail.com. Esse escritora não é pretensão não, viu, gente? É que já tinha um Amador Martins, então eu tive que mudar. Ah, mas você é o nosso escritor aqui. Madu, obrigado pela sua participação aqui. Obrigada. Parabéns, não só por essa obra, mas pelo conjunto do trabalho. A gente Obrigada. fica aguardando os próximos lançamentos. E uma boa sorte. Obrigado por participar do Orla Play. Obrigada, eu que agradeço a vocês todos, os seus ouvintes e espectadores. E já são 18 livros, eu espero chegar pelo menos nos 20. Obrigada. Obrigado, Madu, e um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu quero lembrar que essa transmissão e todas as demais elas ficam permanentemente disponíveis no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube, na nossa página no Facebook e também em formato de podcast. Obrigado a todos e até a próxima.